Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. Meu nome é Írio e eu quero compartilhar aqui com os irmãos em Cristo Jesus e a todos os futuros irmãos que crerem na palavra de Deus, que se tornarão irmãos no momento que crer no Senhor. A palavra de Deus, ela é preciosa e o tema de hoje será a preciosa graça de Deus. A palavra graça, ela é muito conhecida entre os irmãos como um favor imerecido. Também, em contrapartida, temos a misericórdia, que é conhecida entre os irmãos como Deus não te dá aquela condenação que você merece, que é a misericórdia. Só que quando definimos a palavra graça, não podemos concluir com uma definição completa, somente como um favor imerecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque não estamos levando em consideração aquele que é o dador da graça. De fato, graça como favor imerecido, ela reflete uma definição sobre a graça. Porém, o foco está em mim, pois eu sendo ruim, eu recebo algo bom de Deus. Então, de qualquer forma, eu estou pensando somente em mim. O foco está em mim. Mas eu não estou levando em conta o dador da graça. Porque, de fato, para nós, a graça de Deus, ela é de graça. Mas para Deus, custou um alto preço. Custou a vida do seu Filho, o Senhor Jesus. Então, como podemos definir graça? Vamos ver um versículo que a gente pode entender como a graça não pode ser somente aplicada como favor imerecido. Ele está aqui em Lucas 2,40. Diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que interessante. Se eu defino graça como favor imerecido, eu não posso aplicar nesse versículo, pois eu estaria dizendo que Deus favoreceu ao seu filho algo que ele não merecia. Estaremos até dizendo uma heresia. Então, se graça é um favor imerecido, ela não se aplica nesse versículo, né? É como a gente diz, como a gente dizia, graça, como diz o versículo, diz que a graça de Deus estava sobre ele. É quando a gente também vê nos versículos, quando fala que a graça sobre nós e a graça em nós. É importante te definir esse entendimento sobre o que é a graça sobre ou sobre o que é a graça em nós. A graça sobre nós, ela esteve sempre presente durante o Antigo Testamento, pois Deus agia em graça sobre o seu povo, né, livrando eles das guerras, das outras nações, né? Então, Deus estava sempre agindo em graça sobre o povo. Agora, a graça em nós, ela só foi permitida a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ele disse que haveria de vir um Consolador, que habitaria para sempre em nós, que a habitação do Espírito Santo hoje ele habita dentro do homem, enquanto no Antigo Testamento ele habitava no templo, dentro na arca da aliança, era representação da presença de Deus, né? Então Deus no Antigo Testamento ele andava sobre o povo. Hoje, pela igreja, a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus, ele habita em nós, ele habita no povo de Deus. Então, o que o versículo está dizendo aqui é que a graça de Deus estava com ele. E, de fato, a graça estava com o Senhor Jesus. Mas não no Senhor Jesus. Então, sobre e em nós tem uma diferença, né? Então, o Senhor, a graça estava sobre o Senhor Jesus, ela está correta. Com o Senhor Jesus, ela está correta. Pois ele agiu em graça para com o povo, ele fez milagres, ele curou,
fez muitas maravilhas sobre o povo de Israel. Então a graça estava com ele, que ele é o próprio Deus, o dador da graça. Mas em nós só foi permitido após a morte e a ressurreição do próprio dador da graça, o Senhor Jesus. Então, quando a gente vê a palavra graça como favor imerecido, a gente já passa a mudar o entendimento dela através desse versículo. Ela jamais poderia, o Senhor Jesus jamais poderia receber algo que ele não merece, porque ele é o homem perfeito e o Deus perfeito, poderoso. Amém? Então, como podemos definir de uma forma ampla a graça? Como podemos definir a graça como algo que nós recebemos que não merecemos e refletindo aquele que é o dador da graça, que é o próprio Deus, que teve um alto preço para nos dar. Então, uma definição fica assim: a graça é o favor que flui de Deus em sua soberania e reflete o caráter e grandeza daquele que é doador. Ou seja, a graça, ela se define refletindo aquilo que Deus é. A graça é o que Deus reflete, o que Deus é. Um Deus amoroso, gracioso para conosco. Misericórdia também tem uma definição ampla, não é somente eu não recebi algo ruim que eu mereço. A misericórdia se ocupa com a minha grande necessidade e vem de conta com a minha fraqueza. Resumindo, tem a ver com a minha grande necessidade do agir de Deus na minha vida. Então, a misericórdia, ela também tem um significado amplo, porque a misericórdia vem também de Deus. E para ele dar a misericórdia, também custou um alto preço, a vida do seu filho. Então, Deus age em graça e misericórdia. A misericórdia vem contra a minha grande necessidade por ser pecador, do agir de Deus em graça sobre a minha vida. Então, definindo o que é graça, de forma agora mais ampla e uma melhor definição, seria: graça é a capacidade divina que nos sustenta na nossa jornada no deserto. Então, a graça, ela tem o seu significado muito amplo em relação a somente definir como um favor imerecido. Também a gente pode entender a graça, existe também irmãos, né, ao longo do mundo aí, de outras igrejas, que quando olham para o Antigo Testamento, diz que tem uma má doutrina, né, em dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, que ele mandava matar, invadir. Então definia Deus como Deus severo. Mas quando a gente tem uma leitura compreensiva e de forma de discernimento espiritual das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que Deus sempre agiu em graça. Quando a gente lê o terceiro capítulo de Gênesis, né, a queda do homem, a gente vê que Adão e Eva, né, quando ele come do fruto proibido, Deus, do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que ele nota é que ele estava nu. No versículo 2 diz que ele não tinha vergonha de estar nu. No último versículo, capítulo 2 de Gênesis, eles não se envergonhavam, mas a partir do momento que ele comeu o fruto do bem e do mal em desobediência, eles reconheceram que estavam nus. Ele pega folhas de uma árvore e faz aventais para si mesmo. Quando Deus ele vem visitar o homem, como ele fazia todas as tardes, ele chama por Adão e Adão se esconde. E quando Deus pergunta por que ele estava se escondendo, ele diz: porque eu tive vergonha, porque eu estava nu. Mas como se ele estava nu, se a gente vê no versículo anterior que ele já está com aventais, que ele tinha acabado de fazer para ele? É porque a nudez que Adão estava dizendo ali era sobre porque ele estava desprovido da presença de Deus. Porque a partir do momento que o homem peca, Deus se afasta, porque Deus não coabita com o pecador. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então Adão passou a não ter mais a presença de Deus por desobediência.
A condenação para a desobediência de comer o fruto era a morte. Mas Deus, em graça, ele decidiu matar um animal e, através da pele desse animal, construir vestes para Adão e Eva. Deus agiu em graça com eles. Deus matou um animal da sua criação, tinha acabado de fazer, né? E fez vestes para Adão e Eva. Então Deus agiu em graça desde o princípio. A graça, na verdade, de Deus, ele já tinha esse projeto desde antes da fundação do mundo, que nos é revelada, né, pelo apóstolo Paulo. Então, a partir do Adão e Eva, Deus foi agindo em graça para com o povo. Quando o mundo chegou no total complexo de maldade, Deus havia anunciado o dilúvio, e em graça ele escolheu a Noé como seu pregador, né, pregoeiro da justiça, como Pedro fala, 2 Pedro. Então, Noé, por 120 anos, pregou para toda aquela terra e construiu a arca que haveria de julgar o mundo. Ninguém acreditou, somente foram salvos Noé e sua família, no total de 8 pessoas. Então, após o dilúvio, Deus fez uma grande nação através da família de Noé. E depois de muitos anos, Deus escolheu Abraão, como que seria através dele, Deus faria uma grande nação que representaria como um povo escolhido de Deus na terra, de uma grande nação de gentios. Deus escolheu Israel, né? Abraão ali, representante, como que através da descendência dele haveria uma nação que seria a cabeça de todas as nações, seria uma nação sacerdotal. Em Êxodo 19, vamos dar uma lida aqui para a gente compreender. Muito bom a gente entender sobre o que é sacerdote. No mundo cristão hoje, essa definição caiu muito no esquecimento dos cristãos. Vou colocar aqui Êxodo 19, 3 a 8. Vamos ler o versículo. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Quando a gente vê esse versículo, a gente tem uma total compreensão de como um homem não entende quem ele é. O homem, quando caiu lá em Adão, através de Adão, a queda do homem, o pecado em todo mundo, o homem passou a estar morto em seus delitos e pecados. E somente o agir de Deus em misericórdia, que é a nossa grande necessidade, do agir de Deus, como vimos na definição, poderia salvar, dar vida ao homem. Mas o homem fez o quê? Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Então Deus deu a lei. Então Deus deu a lei para o povo para justamente mostrar quem o povo é. Olha que interessante, no versículo em Êxodo 20, a gente vai ver aqui, após Deus trazer essa revelação para o povo, em Êxodo 20,
versículo 18 a 20. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, ao som da trombeta e um monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então o povo de Deus rejeitou a graça de Deus em transformá-los em sacerdotes, uma nação sacerdotal, diante de todas as nações. O povo rejeitou o sacerdócio real que Deus deu. E o que é sacerdote? Para quem não sabe, sacerdote é aquele que tem autoridade de estar na presença de Deus. Né? O sacerdote, você só, se eu chegar aqui e me ajoelhar, eu estou na presença de Deus como igreja. Porque pelos méritos de Cristo na cruz, ele nos deu esse privilégio de ser nação santa, sacerdócio real. Né? Então a igreja, ela recebeu por méritos de Cristo, não por mérito próprio. O povo de Israel receberia esse sacerdócio de Deus se obedecesse, né? Estivesse dentro dos mandamentos de Deus, a qual eles rejeitaram. Então o povo de Israel disse que tudo faria para Deus. E no primeiro momento que eles fazem rejeitar o sacerdócio, ele disse: fale, ao versículo 19, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então o povo teve medo de Deus e rejeitou o sacerdócio que Deus tinha dado. Então Deus chamou Moisés para o monte para dar a eles a lei, né? Já que ele disse que não reconheceram o seu estado de pecador e acharam que poderiam, por suas próprias obras, obedecer a Deus, Deus deu a eles a lei. E Êxodo 32, versículo 9, 19, 2, 9 a 19, o Senhor disse a Moisés: tenho visto este povo, e esse que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, que se acende a tua ira contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão, por que deixar que os egípcios digam que eles nos tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia contra este mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda a terra, esta terra de que tenho falado, eu darei a sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito, que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, e esculpidos nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas alarido de pessoas cantando. Logo se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças. Moisés ficou irado e arremessou as tábuas de pedra de suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então a gente viu aqui que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos que Deus tinha dado ao povo, eles desobedeceram. Não adorarás outros deuses. O que é que eles disseram? Tudo que o Senhor falar, faremos. Então o homem não reconheceu quem ele é, pecador, inclinado sempre para o mal. Porque quando ele caiu, o homem teve o conhecimento do bem e do mal, só que ele não sabe distinguir um do outro. Ele só escolhe o mal, porque ele comeu em desobediência a Deus. Então o pecado entrou no mundo e o homem passou a ser amaldiçoado. Toda a terra foi amaldiçoada
causa do homem. Então não tem nenhuma obra que você possa fazer nessa terra que possa agradar a Deus, porque a terra também foi amaldiçoada por causa dos pecados do homem, como está em Gênesis 3. Então, foi isso que Abel foi rejeitado. Ele trouxe um fruto da terra. Caim foi rejeitado. Ele trouxe um fruto da terra para Deus. Terra, um fruto de uma terra amaldiçoada. Enquanto Abel trouxe o sacrifício inocente para Deus. Ele viu o que Deus fez para Adão, seu pai, quando ele ouviu a história, provavelmente, do seu pai. Ele viu que Deus matou um animal inocente para cobrir as vestes, cobrir o seu pai e sua mãe. Então, ele entendeu que para chegar à presença de Deus, tinha que haver alguém inocente entre ele e Deus, para, para se apresentar diante dele, algo perfeito. Somente um inocente poderia, um sangue inocente poderia fazer com que ele chegasse à presença de Deus. Ele entendeu essa figura do sacrifício que haveria de vir de Cristo. É por isso que ele é citado como um homem de fé em Hebreus 13. Então, Deus, o povo não entendeu o seu estado de pecador. Né? Ele não se anulou. O homem tem que entender que ele nada pode fazer para agradar a Deus. Né? Nem ele e nem ao seu redor. Nada pode agradar a Deus, a não ser o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus revela a Moisés a lei, só que antes de a lei ser promulgada, antes da lei ser apresentada para o povo peca contra Deus. E aí, Deus vai ter que agir de uma outra forma para o seu povo. A gente vai ver agora aqui, em Deuteronômio 10, que Deus, após Moisés ter quebrado as tábuas, Deus chama Moisés novamente para entregar umas novas tábuas. Vamos ler aqui o versículo. Deuteronômio 10, 1. Aquele tempo o Senhor me disse, corte 2 tábuas de pedra com as 2 primeiras e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira, escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois vocês a colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira, de acácia, cortei 2 tábuas de pedra com as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas a mim. Então me virei, desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, como o Senhor ordenou. Então, a gente vê uma diferença agora das tábuas. Enquanto as tábuas seriam apresentadas diante do povo, mas o povo pecou, então antes de ser sancionada a lei, o povo já tinha pecado, tinha quebrado a lei de Deus, as tábuas foram quebradas antes de ser apresentada. Deus agora deu novas tábuas, mas agora, enquanto aquelas foram construídas e escritas por Deus, essa foi construída pelo homem e escrita por Deus. Só que Deus mandou colocar dentro de uma arca. E essa arca não poderia o homem ter acesso. Ou seja, aquelas tábuas da lei que o homem viria pessoalmente agora estaria oculta ao homem. Ou seja, essa figura do Antigo Testamento representa que Deus agora teria uma relação parcial para com o homem. Parcial e oculta, por causa dos pecados. Deus passaria a colocar sua lei dentro de uma arca e se revelar parcialmente para com o seu povo. A lei que Deus tinha para com o povo estava agora dentro de uma arca, sem acesso ao homem. Mas Deus via o sangue por cima do propiciatório. Deus mandou colocar um propiciatório de ouro para que toda vez que o homem chegasse à presença de Deus, ele teria que sacrificar um animal inocente. A figura de Cristo, a arca da aliança. Então Deus agora poderia ter um relacionamento com o povo, mas através do sangue, por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, Deus teve que nos afastar de nós e se revelar parcialmente em graça, porque ele poderia ter acabado com a humanidade, mas ele preferiu prover uma forma que o homem pudesse se relacionar com ele, mas agora com sangue.
pois Deus não tolera pecado. Ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Deus não é parcial contra o pecado. Ele sempre tem que agir de forma severa contra o pecado. Mas para com o homem ele age em graça. Então, a Arca da Aliança representa também o Senhor Jesus Cristo, porque a madeira representa a humanidade e o ouro divindade. A arca era colocada no meio da congregação de Israel. Então, quando o anjo revelou a Maria sobre o Senhor Jesus Cristo, ele disse que um dos nomes dele seria Emanuel, Deus conosco. Aquele que representava figuramente, a arca que representava figuramente Cristo, como propiciatório de ouro e de madeira, humanidade e ouro divindade, agora estava conosco presencialmente na terra. Deus conosco estava no meio do seu povo para revelar a graça de Deus. Pois a graça de Deus é revelada em Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus em graça, agiu em graça desde Gênesis a Apocalipse. A história da Bíblia não é para falar de nós, é para falar do Senhor Jesus. A história da Bíblia conta o que Deus fez, o que deu errado e como ele resolveu. E Deus age em graça comigo e para com você, para sermos luz neste mundo, para pregarmos o Evangelho para todas as pessoas que conhecemos. Pregue o Evangelho a todas as pessoas que você conhece, que você possa pregar. Dê de graça aquilo que você recebeu por graça, porque custou um alto preço para Deus, para que você que não merece recebesse de graça. O Evangelho é uma mensagem urgente para quem tem pressa. O Senhor volta a qualquer momento. A volta dele é iminente. Ah, mas amanhã eu creio quando eu me consertar. A salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Ah, mas meus pais são cristãos. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você precisa crer, se tornar um filho de Deus. Irmãos, que Deus possa abençoar a todos, que possamos entender que a graça de Deus é muito maior do que somente um favor merecido, mas que a graça reflete o que Deus é e ela reflete para nós como uma capacidade divina que nos sustenta nessa jornada do deserto. Tenha as suas ações e seu andar cristão neste mundo para iluminar os que estão em trevas. Porque esse é o desejo do nosso Senhor. Em breve ele voltará e estaremos para sempre todos juntos com ele. Amém? Deus abençoe a todos.